Porque eu fui ameaçado pelo presidente da República. Hoje, vou até botar aqui para vocês ouvirem, quem não ouviu ainda, né? Ele simplesmente ameaçou, né, de morte um concorrente, um adversário político. Eu vou botar esse áudio aqui, vocês imaginem se fosse o presidente Bolsonaro falando isso aqui do Lula. Lula entrou em desespero e mandou o ministro para os Estados Unidos para tentar salvar PCC e Comando Vermelho. Que fui pego de surpresa ontem. Eu conheço vagabundos de longe. E o Lula não é tecnicamente um vagabundo difícil de identificar. Meus amigos, presta atenção nisso agora, porque o pau realmente está quebrando. Sim, Lula fez ameaças a Flávio Bolsonaro. E mais, Lula comprou guerra com Marco Rubio e Donald Trump. E isso vai lhe custar muito caro. E acredite se quiser, após Trump ter reconhecido CV e PCC como terrorista, após ele ter livre acesso de intervenção dentro do Brasil, Lula está em completo pânico, em desespero total, porque realmente a casa dele está caindo. E você acredita que mesmo debaixo de ameaças, mesmo debaixo de calúnias, difamações, Flávio Bolsonaro será o presidente do Brasil? Se você acredita, comenta aqui embaixo 22 e segura, porque realmente esse vídeo está bombástico. Meus irmãos, mais um vídeo pra todos vocês. Gente, por favor, encarecidamente eu te peço, já deixa o joinha pra esse vídeo. Eu preciso que você deixe o joinha pra esse vídeo não ficar enterrado aqui na plataforma. E claro, né, gente, compartilhe esse vídeo. E se você não é inscrito, inscreva-se aqui no canal ativando o sininho das notificações. E sem mais enrolação, bora pra esse vídeo. A verdade é que a tensão entre o governo Lula e setores ligados a Donald Trump vem aumentando cada vez mais. Declarações fortes, trocas de críticas e decisões que repercutiram internacionalmente colocaram ainda mais pressão sobre o cenário político brasileiro. Enquanto isso, aliados de Bolsonaro afirmam que o país está entrando em um momento decisivo e que os próximos meses podem definir os rumos das eleições de 2026. E mais, até ameaça, Flávio Bolsonaro está sofrendo de quem? De Lula. Mas será que tudo isso realmente pode mudar o futuro político do Brasil? Bora ver comigo agora esse vídeo e reagir comigo, porque realmente isso está dando o que falar. Porque eu fui ameaçado pelo presidente da República. Hoje, vou até botar aqui para vocês ouvirem, quem não ouviu ainda, né? Ele simplesmente ameaçou, né, de morte um concorrente, um adversário político. Eu vou botar esse áudio aqui, vocês imaginem se fosse o presidente Bolsonaro falando isso aqui do Lula. É uma coisa assim, é de indignar. Não é surpresa para mim, porque eu já sei do que pode vir, né, desses caras. Mas olha o que ele fala aqui. É isso que vocês têm que dizer alto e bom som. São traidores. Por menos do que isso, Joaquim Silvério do Reis, que delatou Tiradentes, foi enforcado. O que merece os traidores da pátria que vão pedir intervenção de um país no nosso país. Pensem. E aqui eu quero dizer para esse ser o seguinte: ô Lula, não tem a palavra medo no meu vocabulário. Aqui tem a palavra coragem. Você vai tentar me atingir de todos os jeitos com esses golpes baixos, e você vai engolir todos, porque você não será presidente da República a partir de janeiro do ano que vem. E quando é muito sério, e veja como é que Deus faz as coisas. Ele diz que eu tinha que ser enforcado. Onde é que eu tô hoje? Eu tô em Minas Gerais, terra de Tiradentes, ao lado aqui do povo mineiro, que carrega aqui na bandeira do seu estado, liberdade ainda que tardia. E gente, de verdade, e o Tiradentes, que é o símbolo de liberdade, alguém que lutou na Inconfidência Mineira para buscar a independência do Brasil em relação a Portugal, que foi executado por lutar por liberdade e independência e foi enterrado lá
na Assembleia, onde hoje é a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, onde eu fui deputado por 4 mandatos e quase um século depois a nossa república foi proclamada. Eu quero dizer para você, Lula, que você não vai fazer comigo o que fizeram com Tiradentes. Você não vai me enforcar. Mas agora, preste atenção, gente. Preste atenção no nível de maldade, de ódio do Lula. Eu conheço o vagabundo de longe. E o Lula não é tecnicamente um vagabundo difícil de identificar. Mas o que ele fez? E eu quero de verdade acreditar que não seja verdade. É uma coisa chamada apito de cachorro. Sabe por que é apito de cachorro? Quando você funciona dando comandos a ele pelo apito, o ouvido do ser humano não é capaz de ouvir o som que sai desse apito de cachorro. O que é que o Lula fez? E eu espero que não seja verdade. Bastou eu atuar contra PCC e Comando Vermelho. Bastou eles serem rotulados como grupos terroristas pelo governo americano, que lhe dá uma espécie de apito de cachorro para as facções criminosas executarem. Eu, de verdade, peço a Deus que não tenha sido essa a intenção dele. Porque se foi, esse cara tinha que estar preso. Não vai ser com ameaça de morte à minha pessoa ou aos meus aliados que ele vai me fazer desencorajar, que ele vai me fazer desistir do meu Brasil. Pelo contrário, depois dessa fala de hoje, eu tenho ainda mais convicção que isso aqui é projeto de Deus. Eu tenho ainda mais convicção que eu tenho vocês do meu lado. Eu tenho ainda mais convicção da responsabilidade que eu carrego de mudar de verdade esse Brasil. Não vai me tirar dessa luta, Lula. Pode desistir. E eu muito falado aqui sobre coragem, sobre convicção, Ovílio. E é a convicção que eu tenho, mais uma vez, né, que Deus tem um projeto grande para o nosso Brasil. Está usando não apenas eu, está usando cada um de nós, cada um que está aqui hoje, cada um que está nos assistindo pelas redes sociais. Porque eu ouço de muita gente em todo lugar do mundo, em outras línguas, que o Brasil vai ser a grande chave de mudança de todo o mundo. O Brasil vai ser a referência de avivamento de todo o povo mundial. Para reconhecer quem é que manda nesse mundo terreno aqui, que é Deus, que é Jesus Cristo. E quando eu estive lá com o Trump, vocês vejam como é que o carinho com o presidente Bolsonaro é algo internacional. Eu entrei no Salão Oval para conversar com ele, a convite dele, e eu nem tinha me sentado ainda. Marcelo, a primeira coisa que ele pergunta: como é que está seu pai? Olha o grande líder que ele é, gerando a preocupação do presidente da maior democracia do mundo. Eu falei: meu pai está bem, ele é um cara forte, está sendo injustiçado, mas a gente vai honrar o presidente Bolsonaro. E eu me apresentei como o próximo presidente do Brasil para ele. Nice to meet you, Mr. President. I'm the next president of Brazil, Flávio Bolsonaro. E eu não fui pedir a ajuda dele para nada. Eu não fui pedir para que o Trump fizesse como fez o Biden em 2022, que interferiu nas eleições brasileiras, que jorrou centenas de milhões de dólares da USAID para recrutar jornalistas, para financiar supostas agências de checagem de fatos, para interferir nas eleições. Foi o presidente Biden, na época, que mandou aqui para o Brasil a diretora-chefe da CIA, mandou gente do FBI. A gente viu o presidente da Corte Eleitoral falar com todas as letras que buscou a ajuda do governo americano para que as eleições no Brasil tivessem um desfecho que tiveram. Não fui pedir isso para o Trump. Eu fui pedir: Trump, declare como terroristas essas facções PCC e Comando Vermelho, porque é o que elas são. Para quem não sabe, são facções que dominam territórios, que impõem o medo coletivo, que expulsam as pessoas de casa, como fizeram lá em Morada Nova, no Ceará, como fazem em cidades no Rio de Janeiro. Pessoas trabalhadoras que lutaram uma vida para terem uma casa e são expulsas dessas casas, porque quem manda nesses territórios são essas facções terroristas. Pessoas que são expulsas de casa e ainda recebem a seguinte ordem: a sua filha você deixa, porque a partir de agora ela é minha. São essas pessoas que eu fui pedir
ao presidente Trump que ajudasse a nós brasileiros a trazer soberania para esses mais de 50 milhões de brasileiros que vivem nesse clima de terror, que não tem paz, que não sabem que horas podem entrar ou sair de casa, que tem que pagar taxa para poder ter o próprio comércio, que tem que comprar o gás mais caro na mão de milicianos, de traficantes, porque lá existe um governo paralelo que impõe o medo, que toca o terror nas ruas, que bota fogo em ônibus nas ruas para impedir a entrada de polícia, colocam barricadas em torno desses bairros, aonde a ambulância não consegue entrar, aonde o entregador de iFood não consegue entrar, onde a polícia não consegue entrar. São esses terroristas que na hora que a polícia está fazendo operação em um lugar, eles dão um tiro de fuzil em direção aos ônibus que estão passando numa rodovia ao lado, para tirar a atenção, tirar o foco da polícia. Se isso não é terrorismo, eu não sei mais o que é. Mas são as mesmas pessoas que querem defender esses marginais que dizem que quem estava no 8 de janeiro fazendo um protesto é terrorista. Olha a diferença, o duplo padrão, a hipocrisia de quem hoje está com a caneta na mão. Infelizmente hoje, quem está mandando no Brasil são aqueles com caneta, ao invés daqueles com voto, que somos nós. Mas essa história vai mudar a partir de 2027, porque o Brasil vai voltar a ter uma democracia saudável. As instituições vão ter que voltar para os seus lugares, vão ter que voltar a respeitar a Constituição Federal, porque a lei tem que valer para todos. E diferente do Lula, eu fui aos Estados Unidos para pedir que facções como o PCC e o CV fossem declarados terroristas, ao contrário de Lula, que foi para lá fazer lobby para proteger esses terroristas. O Lula não está preocupado em dar liberdade para essas pessoas que moram em áreas dominadas por essas facções terroristas. É sempre a narrativa falsa. Alguém que a todo momento, aí não é erro de linguagem, é o que Lula pensa de verdade, quando ele se refere a integrantes de PCC e CV como nossos bandidos, nossos criminosos, criminosos dele. São seus criminosos, Lula, e são esses que eu dou o recado. Mete o pé do Brasil até o final do ano, porque a partir do ano que vem, vocês vão ser presos ou vão ser neutralizados pela nossa polícia. E nós vamos libertar o povo brasileiro. E eu venho aqui inspirado com a força do povo mineiro, que luta por liberdade, e nós vamos juntos, com essa inspiração do povo de Minas e do povo brasileiro, libertar o Brasil das mãos sujas do PT. Vem comigo, o Brasil tem futuro sim. Vem com fé, que o Brasil é nosso. Muito obrigado a todo o povo mineiro. Obrigado, Belo Horizonte. Nós não podemos aceitar o tratamento que os Estados Unidos deu ao Brasil esta semana. Não é possível. O tratamento que os Estados Unidos deram foi para as facções terroristas, mas pelo visto, o Lula entende que o Comando Vermelho e PCC são o Brasil. É o que dá para entender disso aí. O desespero é tão real que ele mandou um ministro para os Estados Unidos para tentar salvar as facções. Conversar com autoridades norte-americanas, justamente para mostrar que não há por que justificar ou classificar o Comando Vermelho e o PCC como organizações terroristas internacionais, e essa é a questão mais complexa e complicada, que tem efeitos mais complicados e que passa a entrar em vigor a partir do dia 5, hoje é dia 1º, então o governo brasileiro tem 5 dias para atuar, para tentar evitar que isso ocorra. Obviamente nós vamos continuar acompanhando isso, porque até o dia 5 tem muita coisa para acontecer, pelo menos do lado de cá, pelo menos ações, movimentações a fim de comprovar ou fazer o governo norte-americano mudar de ideia vão acontecer. Por que é que o governo Lula tem que proteger esses caras? Eu quero proteger o seu filho, e ele quer proteger os traficantes. Olha o ganho maravilhoso que nós já tivemos, porque com essa composição, com esse combate a essas organizações terroristas, Ed, tem que ser internacional, tem que ser em conjunto com outros países, trocando informação, trocando inteligência, trocando tecnologia. Isso não ameaça a soberania do Brasil? Isso ameaça a soberania do CV e do PCC. E eu vou acabar com a soberania do CV e PCC no Brasil.
e o povo brasileiro, nós já tínhamos que ter reconhecido esses grupos como terroristas. Ô Lula, quando é que você vai reconhecer Comando Vermelho e PCC como organizações terroristas? Vamos pensar na soberania do povo brasileiro. Onde está a soberania dessas pessoas aqui? Atenção, o Comando Vermelho tomou 2 condomínios na Pavuna. A partir de agora, moradores dos 800 apartamentos serão obrigados a pagar uma taxa para o Comando Vermelho. E aí? Onde estão as autoridades? Construir uma narrativa para tentar mostrar, não só aos Estados Unidos, mas mostrar a outros países e ao povo americano, porque teve alguns artigos no Washington Post, teve alguns artigos meus no New York Times, para tentar conversar com o povo americano, mostrando a insensatez, sabe, da punição ao Brasil. Eu já tinha dito e vou dizer para vocês ao presidente Trump, esse Marco Rubio não gosta da América Latina e muito menos do Brasil. Ele é um latino-americano frustrado. Não sei se ele nasceu em Cuba, me parece que ele nem nasceu em Cuba. Parece que ele é filho de pessoas que nasceram em Cuba. Então o comportamento dele com relação à América Latina, inclusive eu espero que o nosso Senado, Jacques Wagner, responda. Ele falou ontem no Senado que ele está muito feliz porque eles estão conseguindo fazer a América Latina, com exceção do Brasil, com exceção da Nicarágua, com exceção de Cuba e com exceção da Colômbia, está fazendo a América Latina muito, mas muito próxima dos Estados Unidos. Ele não sabe que nós já sabemos que antes dessa jogada deles, esse país foi vítima de golpe em 1964 e naquele tempo articulado por embaixadores americanos no Brasil. Nós sabemos disso. Então é importante que eles saibam que nós conhecemos a história. Então Marco Rubio é um frustrado. Esse comportamento me lembra muito o Maduro. Venga por mim! Aqui lo espero em Miraflores! Não se tarde em chegar, cobarde! O que está claro é que o Lula está frustrado com a retomada da América Latina. O plano dele, do Foro de São Paulo, está respirando por aparelhos no CTI. A Colômbia vai ser liberta, o regime de Cuba vai cair e ele estará sozinho. O nível de revolta do Lula está tão grande que ele chama o próprio Trump de imbecil. E muito menos o Trump foi eleito imperador do mundo. Eu ainda vou mandar outra carta ao presidente Trump para mostrar que eles estão errados, fomentando essa briga na perspectiva de que, se ele taxar a gente, ele vai prejudicar uma candidatura a presidente da República, sabe? Que o imbecil desse não percebe que quem é prejudicado é o povo, não é o Lula. E nós não podemos aceitar o tratamento que os Estados Unidos deu ao Brasil esta semana. Agora, nós não vamos ficar chorando. Nós vamos procurar outros parceiros. Que eles estão equivocados e que eles estão induzindo o mundo a uma violência desnecessária. Essa frustração do Lula vai muito além de tarifas. Isso que o Marco Rubio fez sob a liderança do presidente Trump é um feito histórico que tende a mudar o nosso continente drasticamente. Hoje, nós já vemos como a neutralização do crime em El Salvador está permitindo pela primeira vez que os habitantes tenham melhora na qualidade de vida. Esse movimento do Rubio tende a levar essa qualidade de vida para toda a América Latina. Primeiro é o enfrentamento contra os terroristas. Após a derrota dos grupos terroristas, entra a fase de investimento e melhoria da qualidade de vida. E quando chegar essa fase, a esquerda estará morta. Ninguém vai querer voltar ao tipo de vida miserável de antes. Ajudando-os a construir a capacidade e a habilidade de fazer isso por si mesmos. É isso que esses países querem. Eles não querem ser eternos dependentes de ajuda. Eles querem ser capazes de cuidar do seu povo um dia, e nós estamos ajudando, como parte da nossa ajuda, a construir essa infraestrutura. Eu poderia continuar, mas deixe-me destacar outro ponto. Estamos melhores hoje do que nunca no socorro a desastres. Hoje, os Estados Unidos podem responder a desastres em todo o mundo em caráter humanitário de forma mais rápida e eficaz do que nunca, graças à nossa reorganização. E a prova é a nossa resposta na Jamaica, a nossa resposta a 2 tufões no Pacífico. Nossa capacidade de nos mobilizarmos rapidamente em 24 horas e levar ajuda direta, coordenando com os governos para as pessoas, está melhor do que nunca, porque eliminamos a burocracia, eliminamos os intermediários e fomos direto ao ponto.
O Lula sabe disso e por isso ele está desesperado. Isso nunca aconteceu na América Latina, porque os Estados Unidos focavam no Oriente Médio e no leste europeu. Mas com a mudança da doutrina americana, nós seremos privilegiados. O Lula está assistindo não só ao fim do seu governo, ele está assistindo ao fim de uma era de domínio quase absoluto da esquerda nos corações e mentes dos latino-americanos. Essa era do Foro de São Paulo está chegando ao fim. Até as lideranças estão morrendo ou sendo presas, como no caso do Maduro e, em breve, o Raul Castro. Esse é o real motivo desse ódio do Lula. Estamos no meio de um movimento histórico muito maior. E sobre o Marco Rubio, bem, ele falou hoje que espera que o Brasil se junte a esse movimento do Escudo das Américas em breve. O Escudo das Américas foi estabelecido. Isso significa que mais de 14 países no hemisfério, 14 países no hemisfério se uniram a nós em parcerias de contra-terrorismo, combate ao narcotráfico e segurança. E acreditamos que esse número vai crescer nos próximos meses, à medida que as eleições mudarem as lideranças em vários países. Ele é claro, eleições em vários países. Onde terá eleição? Colômbia e Brasil. O resto são ditaduras não apenas judiciais, mas com aparato militar. Então, terão que cair pela força. Portanto, Marco Rubio praticamente responde ao Flávio Bolsonaro. Se ele está com uma boa perspectiva para mudanças de governo, vai trabalhar com a Casa Branca para travar qualquer tipo de tarifa. Meus amigos, independentemente do lado político que você apoia, uma coisa é inegável. O cenário para 2026 está cada vez mais quente e imprevisível. A cada semana surgem novas declarações, novos embates e acontecimentos que movimentam os bastidores da política brasileira. Agora resta saber quais serão os próximos capítulos dessa história e como tudo isso poderá influenciar o futuro do país. Eu quero saber a sua opinião, gente. Você acredita que mesmo diante de tantas críticas, disputas e polêmicas, Flávio Bolsonaro pode se tornar presidente do Brasil em 2026? Comenta aqui embaixo, deixa o teu joinha, comenta 22, dá a tua opinião a respeito disso que eu mostrei, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Deus abençoe você e sua família e até o próximo vídeo se Deus quiser. Fui!